Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, viva está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
Olá, vamos seguindo com você, tanto aqueles que estão aqui conosco presencialmente, como também aqueles que estão conectados em suas casas, nas nossas atividades diárias e também aos finais de semana. Temos algumas novidades, como a volta do Muro Solidário. No Muro Solidário, nosso objetivo é entregar-nos principalmente agasalhos às pessoas que estão precisando. Todo mundo tem algum agasalho em casa que não está utilizando mais e está em boas condições. Também cobertor, calçados. Se você tiver, traga para cá. Nós estaremos entregando isso aos domingos pela manhã. Então, no horário das 8 às 10 horas. Você pode ajudar trazendo alguma coisa para ser doada. Você pode ajudar também trabalhando durante esse período, durante essas horas, lá na entrega dos utensílios. Se houver alguma necessidade também de alimento, dependendo da situação, nós também podemos ajudar. E estamos ainda recolhendo os alimentos para serem doados. Então, esse trabalho deve ir até o final de julho, com esse expediente nesse horário, tá bom? Então você tem um tempo aí para doar, mas não deixe para o final. Traga logo para cá e nós faremos a distribuição nesse período. Contamos com a sua ajuda, com a sua colaboração. Também, domingo que vem, nós começaremos a EBD, que são os pequenos grupos em ação, aqui funcionando no templo, havendo também possibilidade de estruturá-los para funcionarem nos lares. Então, domingo que vem, já às 9 horas, você pode vir para os pequenos grupos. Só não estará funcionando ainda o Ministério Infantil às 9, mas durante a celebração, às 10h30, a estrutura estará montada lá no Ministério Infantil para acolher a sua criança, a criança que você traz para a igreja, tá bom? Nós precisamos ainda de treinar mais pessoas, precisamos ainda de mais voluntários para termos a estrutura completa funcionando até o mês de julho. No início do mês de julho nós queremos que tudo isso já esteja organizado, mas precisamos de mais voluntários. Se você já trabalhou no Ministério Infantil e pode voltar para nos ajudar, faça isso. Ou se você ainda não trabalhou e quer ingressar nesse ministério, fale com a Dayana, com a Marina, com a Daniele, com a Nancy, e nós vamos agendar um treinamento para que você possa participar ali também, servindo a Deus através do seu dom, através da vida que Ele te deu também. E agora vamos ainda trabalhar dessa forma. Às 9 horas, os grupos de forma geral, menos o Ministério Infantil, e durante a celebração, então funcionará tudo. Se no mês de julho continuar progredindo, ontem houve um recuo do governo com respeito às atividades. Se as coisas continuarem progredindo de forma favorável, em julho nós teremos a volta nas 18h30 da celebração presencial. Então aí ficaremos com os dois horários, também com o Ministério Infantil funcionando nesse horário, das 18h30. E orem por isso, para que a gente possa ir retomando a vida da igreja. E se você souber de alguém que está desanimado, que mora perto de você, nos avise, faça também uma visita, faça contato, avise os diáconos. Nós teremos o carinho de ir até eles e fazer um contato de alguma forma para que eles se sintam motivados a retornar à comunhão da igreja. Essa é a nossa missão. Vamos entregar também dízimos e ofertas agora, enquanto cantamos mais uma canção, certos que é um reconhecimento daquilo que Deus já tem feito na nossa vida, é uma oportunidade de adorá-lo também por isso, porque Ele cuida de nós e Ele tem acrescentado diariamente o que nós precisamos de verdade. Nosso Deus fiel.
Não esqueçam de orar pelos enfermos. Continue acompanhando conosco a celebração e tudo aquilo que temos preparado para você. Deus te abençoe. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Graça e paz, igreja. Eu estou bem, graças a Deus. Os contatos, mesmo que à distância com o meu próximo, família e igreja, me fazem muita falta. Essa pandemia me ensinou algumas lições novas e reafirmou outras que eu já sabia. Mais do que nunca eu posso afirmar, diante de tudo que está acontecendo, que a Bíblia é a nossa verdade absoluta. Aprendi que sinto falta dos abraços, do convívio social e principalmente da comunhão. Percebi que a pandemia despertou nas pessoas um maior interesse em cuidar do próximo, como também dos animais, e isso é bom. Mas a maior lição que aprendi com tudo isso é que sem a igreja reunida é impossível haver comunhão.
Deus abençoe cada um de vocês. Ivani Mendes. Boa noite, igreja, graça e paz. Chegou agora o nosso momento de falarmos com o Senhor. O momento do culto em que podemos nos ligar, nos conectarmos diretamente ao trono do Senhor para conversar com Ele, para pedir sobre as nossas vidas e, acima de tudo, para intercedermos uns pelos outros. A nossa devocional está em Mateus 15, 25, que assim diz: Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Muitas vezes neste mundo louco, cheio de guerras, doenças e sofrimento, precisamos de socorro. Mas onde buscarmos este socorro? Assim como a mulher cananeia, precisamos, primeiro, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que socorreu várias pessoas e que até hoje está disposto a socorrer a todo aquele que clamar por Ele. Segundo, reconhecer quem somos, nos humilharmos diante de Deus, reconhecendo que sem Ele não alcançaremos socorro algum, que só nele somos mais que vencedores. E por fim, termos fé. Acima de tudo, assim como aquela mulher cananeia, precisamos ter fé. Tamanha fé ao ponto de Jesus dizer: ó mulher, tamanha é a sua fé. Precisamos crer que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Estás precisando de socorro? Clame ao Senhor, reconhecendo quem Ele é, quem você é, e clame com fé, e Ele irá te socorrer. Amém? Sempre digo, podemos estarmos reunidos de amigos, cheios de pessoas conhecidas, parentes, mas muitas das vezes essas pessoas não podem nos fazer nada, absolutamente nada. Por isso devemos estarmos arraigados, juntos, ao lado, na total dependência do Senhor, porque o socorro vem dEle. O socorro é Ele. E nós temos que ter essa certeza. É claro, Deus pode mover os céus e a terra ao nosso favor. Ele pode colocar anjo ao nosso redor para nos ajudar, para nos proteger, para nos guiar. Mas não porque merecemos, não porque oramos, não porque pedimos, mas por conta do amor e do poder que há no teu santo e amado nome. Então creia, tenha fé, acredite, deposite, confie. Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e pensamos. E a vontade dele, como diz a sua palavra, é melhor do que a nossa. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu queria que você agora, meu querido irmão, minha querida irmã, que neste momento você olhasse para o seu interior, que você entregasse no altar, entregasse a Deus tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te preocupa, e que também neste momento você me ajudasse em oração por algumas vidas. Eu vou aqui mencionar diversos nomes, diversas vidas que precisam do agir do Senhor. Seja na área espiritual, na área das emoções, na área financeira, principalmente na área da saúde. E ao final dos nomes você não vai conseguir se lembrar de todos eles. Mas à medida que eu for mencionando, você pode dizer: Senhor, abençoe essa vida. Senhor, cuide desta vida. Senhor, guarde esta vida. Eu tenho aqui algumas pessoas contaminadas pelo Covid, pessoas aqui da nossa igreja. Eu queria que você me ajudasse em oração por elas.
Eu tenho aqui a Raquel Cândido, a filha dela e o seu esposo Elson. Raquel, filhinha, Elson, que Deus os abençoe, os guarde, os proteja e os livre de todo mal. Também a Angélica, ela está se recuperando. O Rodrigo, de 48 anos, ele fez um pedido aqui por intermédio da Andréia de Fátima, ela é membro da nossa igreja. O Wilson, tio do pastor Reinaldo, está se recuperando também da contaminação da Covid, e junto dele a sua esposa Isaura. O senhor Wagner Fidelis, irmão da nossa querida Neuza Brandão. A Jéssica, sobrinha da Nancy, que também está se recuperando, ela foi contaminada, ela teve uma bebezinha, a bebê testou positiva, mas para a honra e glória do Senhor também tem se recuperado. O Gilberto, amigo ali do Leandro Paino, também se recuperando da Covid. O senhor Expedito, que é parente da Roseli Luna, aqui da nossa igreja. O senhor Armando Secundino. Todas essas pessoas, irmãos, todas essas pessoas contaminadas, mas vencendo dia após dia pelo poder que há no nome de Jesus. E também não vamos esquecer do querido Paulinho Faber e da Lu. Ele também foi contaminado. A Lu tem passado ali dias de muita luta, um deserto muito grande, porque ela também é do grupo de risco, né? Ela é muito ansiosa. Então, que neste momento vocês possam me ajudar por todas essas vidas que foram infectadas, que foram contaminadas. Que Deus venha ali com a mão de cura e traga cura não só para essas vidas, mas que também traga força, sabedoria, discernimento e tranquilidade para cada intercessor e para cada ajudador. Temos outras enfermidades, a exemplo da Mirtes, que é parente do pastor Reinaldo, ela também está com a saúde bem debilitada, ela precisa do agir do Senhor nesta sua área. O Marco Aurélio Santos, foi um pedido feito aqui pelo nosso Instagram, as redes sociais da igreja, ele tem pressão alta e ele pede que a igreja clame, interceda ao nosso Senhor Jesus Cristo pela saúde dele. Temos também a Carla, é uma médica, ela também está com a saúde fragilizada. Ela virá nos visitar, ela é amiga da Valéria, irmã do Marcelo. Nós estamos aguardando a Carla aqui, mas neste momento, Carla, saiba que toda a igreja está em oração por sua vida e que Deus vai terminar a boa obra que começou na sua vida. O Cláudio Bodo foi também um membro aqui da igreja, está também bem debilitado. Oremos por ele, pela Beatriz, pela esposa, pela Noêmia que pediu oração por ele. Cláudio, que o Senhor o alcance, que o Senhor traga a cura que você precisa para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito. Vamos orar também para o senhor Aélio de Souza Frois, é um pedido da Zildete. O senhor Aélio é um trabalhador, ele foi atropelado, ele está em estado grave, hospitalizado. Ele é o sustentador da família. Vamos orar por esta vida, esse pai de família que precisa levar o sustento, né, de maneira trágica, foi aí acidentado. Temos também a senhora Neuza, que teve a descoberta de um câncer, a Vera Lúcia, que está grávida e tem pressão alta, é a Cida Santos, aqui da nossa igreja, que pede por ela. A tia da Ilieide, a senhora Cacilda, também teve um princípio de infarto. Queridos irmãos, que o Senhor possa ser com cada um de vocês, com cada intercessor, com cada familiar, trazendo a cura, trazendo a restauração da saúde. Esse é o meu pedido, esse é o meu desejo. Também vamos continuar clamando pela recuperação do pastor Samuel, da nossa amada e querida Eunice Riso, também pela Regiane Flauzino, uma vida que eu tanto amo, que a nossa igreja tanto ama. Regiane, Deus está contigo, minha amiga. Não desista. O Senhor é contigo e você vai vencer essa batalha em nome de Jesus. Vamos orar também pelo senhor Adelino, querido Adelino, que nesse momento deve estar de casa nos assistindo. Ele foi submetido a uma cirurgia na quarta-feira, está se recuperando. Que Deus acampe os seus anjos ao redor do seu Adelino e de seus familiares, trazendo força e a recuperação necessária. E também o nosso querido e amado senhor Ezequiel, que já terminou ali as suas sessões de quimioterapia e radioterapia. Que Deus seja com cada um de vocês. Que Deus seja também com você, meu irmão,
aí na sua casa, que está passando por luta, que está passando por dificuldades, que tem chorado, que tem sofrido, que tem chorado sozinho porque não tem a quem recorrer. Mas eu te digo, você tem um Deus grande, um Deus forte, um Deus misericordioso, um Deus que tudo sabe, um Deus onipresente, um Deus onisciente, um Deus que está ao seu lado, cuidando, te protegendo, guiando, te salvando e te curando. E temos também agradecimentos. E como é bom agradecer. Eu queria que nesse momento também viesse à sua memória tudo aquilo que Deus te fez para que você chegasse até aqui. Se você está agora neste momento assistindo a esse culto, é para a honra e glória do Senhor. Você tem vida, você tem saúde, você tem paz, você tem um alimento, você tem um lar, você tem uma família. Glória a Deus por isto. Nós temos alguns aniversários. Na terça-feira foi aniversário da nossa querida Neuza Brandão. No dia 26, na quarta, foi a Fernanda Luna, o Sérgio Buzelli, a Suzana Sena no dia 28, que foi sexta-feira, a Angélica, a Maria Lúcia Rocha Cavalcante, a nossa querida Lucinha e a nossa querida Dani Assis, fizeram aniversário ontem. Que Deus seja com cada um de vocês, trazendo a paz, trazendo alegria, trazendo renovo, trazendo vida, saúde, força, alegria. E também hoje, domingo, é o aniversário do Juliano Severino. Então, querida irmã, querido irmão, aí na sua casa, glória a Deus por estas vidas, que o Senhor esteja acampado ao redor de cada familiar, de cada vida aqui mencionada, como esteja acampado também ao seu redor, que você possa ser um grande soldado nesse grande exército do Senhor. Você pode fazer muito. Às vezes você não pode estar aqui presente na nossa reunião no domingo de manhã presencial, mas aí da sua casa, você pode levar seus pensamentos ao trono e me ajudar em oração. E é isso agora que eu conclamo você a fazer. Eu conclamo a você a colocar a sua fé em ação, a ter a sua fé como daquela mulher cananeia e colocar tudo nos pés do Senhor. Coloque a sua vida, coloque os seus pedidos, os seus anseios, coloque a sua dor, coloque as suas mágoas, coloque as suas transgressões, coloque os seus pecados. E Ele que é poderoso, que conhece tudo, Ele vai o fazer melhor para a minha vida e para a sua vida. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, obrigada. Obrigada por nosso culto. Obrigada por este grande exército, Pai. Obrigada por estes homens e mulheres que no meio a tantas tribulações, a meio a tantas dificuldades, ainda, Pai, disponibilizam um tempo para louvar ao Senhor. Já louvamos ao Senhor com os nossos cânticos, já louvamos ao Senhor com a entrega das nossas ofertas e dízimos. Mas agora queremos louvar ao Senhor com a nossa voz e com o nosso coração. Por isso, Pai, arranque do nosso interior tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não te agrada e nos torne pessoas melhores. Se necessário, Pai, nos leve à casa do oleiro. Quebre, Pai, esse vaso estragado e nos faça um vaso novo, para a honra e glória do Teu nome. Que possamos ser homens e mulheres melhores. Que possamos, Pai, exemplo daquela mulher, ter uma fé de tal tamanho que venha a surpreender o Senhor. Que a nossa fé seja inabalável e que o Senhor venha, Pai, a se orgulhar de cada um de nós. Que o Senhor venha a se orgulhar dos homens e mulheres das quais nos transformamos, não pela força do nosso braço, mas pela nossa total dependência do Senhor. Por isso, Pai, cuide de cada um que neste momento ora. Por isso, Pai, cuide de cada um que nesse momento precisa de um renovo do Senhor. Por isso, Pai, cuide de cada um que precisa de um conserto com o Senhor. Por isso, Pai, cuide de cada um cujos caminhos estão tortos. Cuide de cada um, Pai, que tem pecado, que não tem cumprido a Tua vontade. Cuide de cada um que está fraco na fé. Cuide de cada um, Pai, que não sabe por onde começar, que decisão tomar. Cuide de cada um que está perdido, desamparado, triste, Pai.
Cuide de cada um que está doente, que não tem mais esperança e que precisa e necessita do agir do Senhor. Pai, cuide da sua igreja. Pai, restaure o teu povo. Traga, Pai, o calor ao coração de cada um, para que cada um possa entender que eles são peças importantes aqui nesta igreja, onde quer que eles possam congregar, Pai. Que eles possam vir a fazer o bem, que eles possam ajudar o próximo, que eles possam falar do teu amor, que eles possam falar da tua graça, da tua misericórdia, que eles possam propagar o teu evangelho, Pai. Pai, não deixa que a nossa fé se apague, não deixa que a nossa fé seja abalada, não deixa que o medo, Pai, a timidez tome conta do nosso interior e do nosso coração, que possamos sempre nos colocar no lugar dos nossos irmãos e ter empatia pela dor do outro, pelo sofrimento do outro, Pai. Por isso, Pai, quebre-nos, Pai, nos transforme em pessoas melhores, Pai. Nos transforme em pessoas melhores. E que possamos sempre olhar para Ti, Pai. Possamos sempre olhar para o alto e contemplar a Tua graça, Pai. Que o Senhor traga luz, Pai, ali nas decisões obscuras que precisamos decidir. Que o Senhor traga cura, Pai, naquele diagnóstico que o homem falou que não tem mais solução. Que o Senhor traga os filhos de volta que estão enlamados ali no caminho das drogas, nos manjares que Satanás nos ofereceu. Que o Senhor traga, Pai, de novo a paz nos lares, corações que se esfriaram, relacionamentos conjugais que estão sendo quebrados. Pai, que o Senhor venha ali com a Tua santa e poderosa mão e restaure vidas, Pai. E que todo o povo, Pai, possa reconhecer que não há lugar melhor do que aos Teus pés. Está na Tua presença, dando glórias, 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 glórias ao Teu nome, Pai. Por isso, Pai, alcance essa mãe, alcance esse pai, essa mulher que neste momento ora e necessita, Pai, do Seu agir. Necessita, Pai, da Tua presença. Traga de volta o Teu povo aqui para a Tua casa. Que traga o Teu povo comprometido com os ministérios, Pai. Ministério de louvor, ministério infantil, a base de serviço, estacionamento, o serviço de introdução, a mídia, Pai. Quantos trabalhadores precisamos, e a Tua palavra fala que a Sua seara é grande, os trabalhadores são pouco. Por isso, Pai, desperta esses corações que ficaram acomodados, esses corações que estão frios, Pai. Traga, Pai, não sou eu que vou convencê-los, mas é o Teu Espírito Santo, e é o Teu Espírito Santo que eu clame. Pai, acorde o Teu povo, acorde o Teu povo, traga a esperança, traga o renovo, traga a fé, traga a disposição, porque tempos temos, Pai. Tempos temos para orar, mas traga disposição para orar, traga disposição para nos entregarmos verdadeiramente ao trabalho da Tua obra. Sabemos que o primeiro ministério de cada um é a família, mas também temos que ter tempo para a Tua obra, Pai. Traga, Pai, traga essa consciência ao coração de cada um, restabelecendo a ordem e a decência na vida de cada um e na Tua casa e na Tua obra. Restaura a nossa fé, restaura a nossa vida, restaura e aqueça os nossos corações no santo e amado nome de Jesus. É a oração que faço, crendo que este pedido subiu ao Teu trono como aroma suave às Tuas narinas. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem agora com a palavra, que Deus possa falar profundamente ao seu coração. Fiquem com Deus. A paz do Senhor, igreja. Graças a Deus, minha família está bem. Minha mãe tomou a primeira dose da vacina e isto me deixou mega feliz. Cheguei há pouco tempo na igreja, mas ainda assim sinto saudades de todos. Tudo isto tem provado que sou forte, pois a minha fé segue inabalável. Antes da pandemia, eu fui demitida do meu trabalho e durante
todo este período, o que mais tenho aprendido é confiar em Deus, não desanimar e nem me preocupar com o dia de amanhã, porque Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Aprendi a valorizar as simples mensagens, telefonemas e principalmente as visitas. O mais belo aprendizado é saber que a minha família está ao meu lado neste momento, pois isto faz o medo do que está por vir desaparecer. Um grande abraço a todos. Monalisa Silva Mendes. Meus irmãos, graça e paz sejam com todos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso amado Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que nos acompanham, cada um nos seus lares, cada um com as suas famílias. Que essa graça, que essa paz possa invadir a nossa mente, o nosso coração, a fim de que eles sejam guardados num lugar seguro, chamado Cristo Jesus, nosso Senhor. E com toda essa paz de Jesus, com toda essa graça de Jesus, eu quero conduzir os irmãos aqui nessa meditação em um texto, em um tema que o pastor Reinaldo propôs para mim, acerca da espiritualidade, à luz de um texto aqui de Colossenses. Colossenses capítulo 2, peço que os irmãos acompanhem comigo, vou ler do verso 1 até o versículo 15, que diz o seguinte: Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam essa plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Esse é um texto de suspiro, de alento para o nosso coração, de percebermos a obra que Deus executou em Cristo por nossa causa, cancelando tudo o que nos era contrário e cancelando tudo o que tinha alguma capacidade de nos condenar. Não há mais condenação nenhuma. Então o esforço para alcançarmos alguma coisa de Deus, ele não faz sentido nem no tempo da lei e nem no tempo da graça. Porque nós estávamos condenados e não havia nada que nós pudéssemos fazer para que nós fôssemos redimidos, para que nós fôssemos perdoados. E quando Deus executa essa obra com Cristo, em Cristo, através de Cristo, a nosso favor, cancelando toda a escrita de dívida que nos era contrária e não importando nada do que a gente fez, mas tudo o que Cristo fez, também o nosso esforço não faz sentido, porque não é por esforço, é por graça. Então o nosso melhor esforço não era capaz.
Mas não foi por esforço, foi por graça. E na graça não tem sentido nenhum o nosso esforço. Então, Deus é soberano e a sua misericórdia nos alcança sem que nós merecêssemos, meus irmãos. Então, existe essa mutualidade na nossa relação com Deus. Deus agindo, mas a gente se entregando a viver a sua vontade, sabe, meus irmãos? Esse texto aqui, ele é um texto que aquece o meu coração, no sentido de que a gente não pode ficar preso mais nas tradições, nas filosofias vãs, nas coisas que às vezes nós damos algum tipo de autoridade no sentido da obra da igreja, no sentido da missão de Deus, como coisas que pode e que não pode. Então, um cristão maduro, ele tem que suportar, ele tem que superar esse tipo de entendimento. Então, o que Paulo está falando é: tomem cuidado para que ninguém os escravize com tradições humanas e com filosofias vãs. E cuidar da igreja de Cristo, viver o propósito da igreja de Cristo, é algo que esse entendimento precisa ser bem consolidado. Precisa. A gente não pode, de maneira nenhuma, meus irmãos, dar mais autoridade ao organizacional, à organização, à administração, à instituição, à denominação. A gente não pode fazer isso. Mais do que a gente dá autoridade à igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Bom, existe igreja batista, existe igreja presbiteriana, existe igreja Assembleia de Deus, existe igreja mundial do poder de Deus, existe todo tipo de denominação que você pode ver por aí. Mas a gente não pode dar autoridade demais a essas coisas, de maneira que a gente perca a noção do valor da igreja mesmo, de que Jesus Cristo é Senhor sobre todos. E que em Cristo não há mais homem nem mulher, não há mais judeu nem grego, não há mais nada do que as tradições dizem ao nosso respeito. Não há mais. Então a gente não pode ficar preso nisso, como a tradição, como a história da igreja já demonstrou que a igreja ficou presa tempo demais. Aqui na nossa realidade do Brasil, a gente tem esse tipo de discussão muito forte até hoje, coisas que causam divisão entre as denominações, de pessoas que são irmãos, que deveriam ser irmãos, que deveriam se ajudar, mas que na verdade ficam guerreando entre si por causa disso. Só que se a gente for num lugar onde a religião da fé cristã é uma religião perseguida, o pessoal está lá escondido em cavernas, o pessoal está lá preso em containers, tomando água e sal até inchar e morrer. Gente com agulhas fincadas nas unhas, gente apanhando e sendo chicoteado 3 vezes ao dia. Você acha que numa realidade como essa, de cristãos que estão entregando as suas vidas pelo testemunho de Jesus, esse tipo de discussão a respeito das tradições tem algum valor? Não tem valor, meus irmãos. E por que lá não tem valor? Por que aqui tem que ter tanto valor assim? Então isso são fatores que bloqueiam a nossa espiritualidade, que nos reduzem a cruz de Cristo a meras tradições humanas. E o que Paulo está falando é: cuidado para que ninguém escravize vocês de novo. Porque foi isso que Jesus trabalhou com os fariseus, foi isso que Jesus trabalhou com os mestres da lei. Gente que divinizava, dava autoridade divina à lei e que legalizava a Deus. Então parece que a lei, os mandamentos, a tradição, tinha mais autoridade do que Deus. Então, melhor é a gente cumprir o sábado do que fazer o bem no sábado. E o que Jesus falou: não, o sábado não foi feito por causa de vocês. Ou melhor, vocês não foram feitos por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa de vocês. Então, aquelas pessoas, eles estavam tão mergulhadas nessas tradições e nesses perigos, nessas amarras, que eles ficavam escandalizados de Jesus curar uma pessoa no sábado. E talvez, de maneira muito sutil, isso acontece até hoje. E no Evangelho da cruz, da entrega dos nossos corpos para vivermos a vontade de Deus, a gente tem que superar isso urgente, para que aí sim a gente viva a vontade de Deus. Sabe, meus irmãos? Então, nada do que a gente faz é uma questão mais de condenar ou de nos dar a salvação, mas sim de revelarmos a glória de Deus nas nossas vidas. Então, eu fui crucificado com Cristo, e então as minhas paixões foram crucificadas com Cristo. Então quer dizer que eu não peco mais?
Não quer dizer, mas quer dizer que você está sendo aperfeiçoado. Esse papo de não pecar mais, a impecabilidade, né? Isso só vai acontecer na glorificação, só vai acontecer quando Jesus voltar, quando no fim de todas as coisas. Até o último dia nós vamos ser pecador, por mais que nós sejamos salvos. Vamos ser. Mas a palavra de Deus diz que aquilo que é corrupto se revestirá de incorruptibilidade. Que aquilo que é imperfeito será substituído por perfeição quando aquilo que é perfeito vier, Jesus. Então esse papo de que a gente vai ser perfeito e não vai pecar mais é só no céu mesmo. Só no céu mesmo. Mas tem gente presa ainda achando que é possível que as nossas atitudes nos façam ser mais merecedores das bênçãos de Deus ou mais merecedores do inferno. E o Evangelho de Jesus Cristo, o Novo Testamento está deixando claro que nós somos salvos não por obras, não porque nós obedecemos a alguma tradição, não por regras de comportamento, mas sim pela graça de Deus em Cristo. E por causa dessa graça que nos alcançou, a gente vive de maneira coerente aquilo que aprendemos de Jesus. Não é mais uma discussão do que eu uso ou deixo de usar, mas a sua consciência deve nortear a sua vida nesse sentido. Então a gente ainda tem aquele pensamento de, parece que eu ganhei muito dinheiro, então Deus me abençoou. Deus não te abençoou com muito dinheiro para você acumular, mas sim para você repartir. Porque essa é a nova consciência do Evangelho, tá entendendo? A nossa consciência, a nossa percepção de mundo deve mudar. De maneira que agora a gente não vai estar mais no pé da cruz. Jesus nunca mandou ninguém para o pé da cruz. Porque aos pés da cruz é um lugar de caos, é um lugar de gente mal resolvida com Deus. Esse é o pé da cruz. Jesus, se a gente for para o pé da cruz de Jesus e ficar lá o tempo todo, Jesus vai falar, essa cruz aí já está resolvida. A cruz de Cristo já está resolvida. Então sai do pé da cruz de Jesus e sobe na sua cruz. Tome a sua cruz e siga o Mestre. Então Jesus ele nos deu esse exemplo. Jesus ele nos mostrou o caminho da salvação de que a gente vai ser tão vitorioso quanto Ele. Mas quem quiser seguir a Jesus, que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. E quando a gente entende esse evangelho, que não é tão fácil, só por ser o tempo da graça, não é tão fácil quanto a gente imagina que seja, né? Muito pelo contrário, é um desafio de entregar a nossa vida por inteira para viver essa palavra por causa do testemunho de Jesus. A gente vai perceber, meus irmãos, que a gente precisa superar essas discussões vãs, coisa besta, coisa tola, sabe? Porque a gente achando que estamos agradando a Deus com o nosso bom comportamento, na verdade a gente está bloqueando a nossa espiritualidade na vida de Cristo, no seguir a Jesus. Então Jesus está passando aqui, está caminhando, e Jesus chama a gente e a gente fala, Jesus, estamos indo, mas vamos pensar aqui como que a gente faz, né? Vamos fazer esses eventos, vamos não sei o quê, e enquanto isso Jesus já está lá na rua e a gente está preso aqui na igreja ainda, sabe? Jesus já está lá cuidando dos pobres de verdade, na prática, e a gente ainda pensando como que a gente se veste para ir procurar Deus, sendo que não é exatamente isso que Deus mandou para a gente, tá entendendo? Então, Paulo ele ensinou esse tipo de coisa para essa igreja aos Colossenses. E ele fala, eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. Está vendo como Paulo não sofria de uma infantilidade espiritual? Está vendo? E é essa mesma noção que nós devemos ter também, que nós somos igreja a qualquer momento. Então, para Paulo, sempre vai estar tudo certo. A missão da igreja sempre vai estar acontecendo. Quando a igreja for testada, quando a igreja for provada, a igreja vai escolher o caminho da cruz. E os que não escolherem o caminho da cruz, e sim o caminho da autopreservação, e sim a tentativa de continuar obedecendo as tradições, esses aí não são igreja mesmo. Então a igreja faz a sua parte. E quem não faz? Então não é que a igreja está faltando com o dever, mas é porque não são igreja mesmo. Então quem não segue o caminho da cruz e quem escolhe o caminho da autopreservação, não é igreja, simplesmente não é igreja. E é bem possível que na nossa comunidade exista gente assim. Então se converta, então se arrependa. Então receba a mensagem do evangelho verdadeiro, de Cristo, que é um evangelho de entrega das nossas vidas, e não de discussões meramente tradicionais. Temos que ser regidos pela Bíblia, pela revelação de Deus em Cristo. Por isso que Paulo fala desse mistério. Olha o que ele fala, esforço-me para
para que eles, a igreja, sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então esse mistério que esteve oculto por tanto tempo, mas que agora foi revelado, que é um mistério que é Deus é Senhor sobre todo o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, então todos agora são livres para receberem a Cristo e receberem o seu nome e se tornarem filhos de Deus, todos. Esse é um mistério que agora foi revelado, que agora a gente tem que pregar. Mas sério que a gente vai dar atenção de que uns aparentam ser cristãos e outros não, porque não se vestem da maneira igual, porque não se comportam da maneira igual? Não, uma transformação no coração. É no coração, é um entendimento do coração, é a salvação do coração, da consciência, da mudança de vida, do homem interior. É por isso que o Evangelho de Cristo é diferente do comunismo. Porque o comunismo vai ver um homem assim, caído na rua, e vai falar, olha, aquele homem precisa de roupas melhores, aquele homem precisa de condições melhores. Mas um evangelista, um seguidor de Jesus, vai olhar para aquele homem no meio de trapos imundos e vai falar, olha, aqueles trapos imundos precisam de um homem melhor. Essa é a diferença. Não vamos reduzir a mensagem de Deus, que é de salvação, de restauração humana, a políticas, a tradições. É isso que eu estou querendo dizer, é isso que essa mensagem diz. Está entendendo, meus irmãos? Então a gente ora para que nós não sejamos enganados, e eu quero concluir dizendo isso, para que a gente não seja enganados com falsa circuncisão, mas que não salva ninguém. Porque a Bíblia fala que em Cristo a circuncisão ou a incircuncisão, que era um símbolo no Antigo Testamento para se mostrar que você era filho de Abraão, e se você era filho de Abraão, você era povo de Deus. Paulo está falando, em Cristo a circuncisão já virou incircuncisão, já perdeu o valor. Porque agora o que temos é Cristo. Cristo ele é o símbolo de tudo que foi perdido no Antigo Testamento. O Antigo Testamento caducou. Entrou num processo de caducidade. Eram só sombras para a revelação do mistério em Cristo. Então, por exemplo, temos Noé, a arca de Noé, que é a salvação no meio do povo, no meio do caos. E a Bíblia fala, Jesus é o Emanuel, agora Jesus é a salvação, é o Deus no meio do povo. Tem, o cajado de Arão, que é símbolo da autoridade lá do Antigo Testamento, e a Bíblia fala, Jesus fala, me foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Ah, mas tem o maná que desceu do céu lá no Antigo Testamento, e que alimentou o povo, mas Jesus chega com um discurso falando, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem se alimentar de mim nunca mais terá fome. Então, todo o Antigo Testamento era uma sombra a mostrar Cristo. Toda a tradição, toda a lei, tudo era para mostrar Cristo, que agora é uma vida de chão de fábrica. É uma vida de entrega. É um lugar muito mais profundo de vida do que somente de regra de comportamento. Essa igreja com essas tradições não é a igreja de Cristo. Pode ser uma igreja aí que alguém abriu, mas não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é para amadores, é uma realidade muito mais profunda. É de cruz, é de suportar encrencas, é de enfrentar inimigos, é de enfrentar feras, é de escalar montanhas, é de viver, é de entregar as nossas vidas, se necessário for, para estarmos comprometidos com a salvação dos nossos irmãos. Então que nós não sejamos enganados por coisas que só parecem convincentes. Porque o diabo ele tenta nos enganar acerca de coisas que são realidade. Acerca de coisas que parecem verdade. Parece-me bem essa mensagem de que eu vou alcançar Cristo dessa forma, entregando o meu dízimo ou me comportando bem, parece convincente isso. Mas essa não é a revelação de Deus em Cristo. Essa não é a revelação do mistério. Então o diabo ele quer confundir a nossa cabeça a partir de coisas que parecem convincentes. Então o meu incentivo para os irmãos é que os irmãos leiam a Bíblia e meditem na palavra, para que nós possamos estar juntos, no mesmo pensamento, no mesmo parecer, a fim de seguirmos Cristo verdadeiramente. E que sejamos apaixonados por essa mensagem, que nós nos debrucemos a Ele, que nós nos ajoelhemos perante Ele e peçamos a Deus para que derrame o Seu Espírito em nós, porque o Espírito Santo nos conduz a Cristo. O Espírito Santo nos lembra das palavras de Cristo. E essa é uma mensagem muito séria. E entender isso vai dizer se nós somos igreja ou não. Se tudo que nós estamos fazendo aqui é em vão ou não.
Mas se verdadeiramente trabalharmos no Senhor, na mensagem do Senhor, o nosso trabalho não será em vão. Os nossos pecados são perdoados, nós não temos mais nada que nos condene, mas a gente precisa viver uma vida coerente. Estou morrendo de saudade, meus irmãos, mas que nós continuemos a suportar tantas dores, tantas pessoas difíceis de lidar, tantos problemas difíceis de lidar, tantas tentações difíceis de lidar, tanto desânimo, mas para que a gente contemple a glória de Deus, que Deus nos dê a paz e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que a gente possa continuar seguindo. Um grande beijo, Deus abençoe, fiquem com Deus. Amém. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, a luz a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo e eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços,